Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, nós estamos terminando o mês da Bíblia, mês de setembro, e esse mês foi proposto para lermos, para conhecermos melhor o livro do Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, né? Pentateuco quer dizer, né, os cinco rolos, né? A referência aos cinco livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o Deuteronômio é um dos livros atribuídos a Moisés, né? A tradição atribui a escrita dele a Moisés. E é interessante que, certamente, pelo relato de 2 Reis, de 22 a 23, esse livro foi encontrado por Josias, pelo rei Josias, no Templo de Jerusalém, no ano 622 a.C. Foram fazer uma reforma lá e encontraram, por acaso, um livro, até então desconhecido, que foi guardado no templo, certamente para proteger de alguma invasão, e ficou por lá. Depois foi encontrado, foi feito fez uma grande festa por descobrir, viram como um sinal de Deus para restaurar o povo de Israel, que vivia distraído, né, longe de Deus, sendo tentado a ser como os outros povos pagãos, vivendo o paganismo também, como os outros viviam. Então, Deuteronômio que, né, esse livro quer dizer a última lei, né? O nome quer dizer a última lei, Deutero, né? Quer dizer que foi conhecido e descoberto mais tardiamente, porque tem a origem, esse termo na língua grega, e o livro foi escrito em hebraico, né? Mas a nomenclatura que nós recebemos para né, marcar esses livros, alguns deles de origem grega, né? Então, Deuteronômio quer dizer isso, a segunda lei ou última, né? Porque vieram depois, vieram na última leva, porque ele foi conhecido depois dos outros. O Deuteronômio, então, ele basicamente é uma série de discursos de Moisés, explicando a lei e passando algumas coisas de modo mais detalhado, né? Às vezes repetindo as coisas que já estão nos outros livros, como o Êxodo, por exemplo, mas falando outras coisas que ali não constam. Então, o Deuteronômio tem livro, tem coisas assim, passagens maravilhosas, que podem, lidos e meditados, alimentar a nossa piedade pessoal. Claro que todo mundo é encorajado a ler o livro por completo. É um livro que tem 31, se não me engano, deixa eu conferir aqui, estou com a Bíblia de Jerusalém aqui para conferirmos. São 31, 32, não, mas 34 capítulos, isso, 34 capítulos, terminando com a morte de Moisés. Seriam várias passagens a ser destacadas aqui, mas eu quero destacar duas para alimentar a nossa piedade pessoal. A primeira delas está lá no capítulo 6, versículos de 4 ao 9, inclusive citada por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, amarás a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, lembrar da lei de Deus, né? Lembrar a todo momento que Deus existe, que Ele é o Senhor, que foi Ele que tirou o povo do Egito, foi Ele que deu a terra prometida, e que o fato de eles serem livres, de estarem numa outra terra, de terem saído da escravidão do Egito, de terem atravessado o deserto, é para cultuar a Deus, não é para viver no paganismo, na indiferença para com Deus, mas para cultuar a Deus, que esse culto se realiza no amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e na responsabilidade de transmitir a fé, transmitir isso para os filhos, ter isso marcado nas tuas mãos, ter isso diante dos teus olhos o tempo todo. O absoluto de Deus na nossa vida e o amor absoluto que nós devemos ter para com Ele. E do capítulo 26 de Deuteronômio, um trecho que é chamado aí por alguns biblistas o credo histórico de Israel.
que é um resumo da história de Israel, da saída do Egito, que o israelita, né, entregando as primícias da sua colheita, quer dizer, entregava ali os primeiros frutos colhidos, levava diante do sacerdote, e depois recitava uma fórmula que recordava a ação de Deus em favor do povo de Israel. E ele falava o seguinte, lá em 26, então, versículo 5, a partir do versículo 5. Meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Israel, gritamos então a Yahvé, melhor dizendo, Deus dos nossos pais, e Yahvé ouviu a nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me deste, Yahvé. Olha só, a noção de continuidade, de intervenção direta de Deus na história. É diferente da mitologia grega, que falava da ação daqueles deuses, né, daquelas maluquices, assim, que representavam, na verdade, a vida humana, né? Aquelas histórias de deuses, de brigas, de mortes, de relacionamentos, de adultérios, mas localizado em algum tempo, assim, que não existe, né? Algum tempo, assim, para além de qualquer tempo. Já a fé de Israel, a fé que nasce na Sagrada Escritura e que começa com os judeus, que depois se desenvolve ainda mais com o cristianismo, é uma fé histórica, é uma ação concreta de Deus na história. Olha, historicamente o nosso povo estava lá no Egito, os meus pais, meus antepassados estavam no Egito, lá como escravos, mas Deus viu a nossa opressão e Yahvé nos tirou com um braço forte, com mão forte, com o braço estendido, quer dizer, usando sua força, seu poder, e nos conduziu nessa terra onde corre leite e mel. E por isso que eu estou aqui agora, plantando, colhendo, estou aqui para reconhecer que Yahvé deu a vida para mim, que Yahvé deu essa terra para mim, e agora eu venho, então, para reconhecer que eu tenho que seguir essa fé e transmitir isso também para as futuras gerações. Então, pela leitura do Deuteronômio, nós aprendamos a amar a Deus, a conservar a fé, conservar o amor com todo o nosso coração, a transmitir a fé para os nossos irmãos e a ter a noção da ação maravilhosa de Deus, que não é um mito, né? Não é uma ficção, é uma realidade. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que colocou o povo na terra santa de Israel, é o mesmo Deus que mandou os profetas, é o mesmo Deus que se encarnou, que se fez homem, que padeceu sob Pôncio Pilatos, padeceu de verdade, foi sepultado de verdade, morreu, ressuscitou de verdade e conduz a igreja de verdade até o fim dos tempos, para junto do Senhor. Que Ele nos ajude, que essa leitura nos fortaleça. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Bendicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.